Shalom amigos, shalom irmãos, nós vamos agora para a primeira parte do capítulo 9 do profeta Jeremias. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 8. O tema é o inventário do pecado de Judá. Os primeiros 3 versículos ainda continua a lamentação do profeta Jeremias, o qual terminou citando se não há médico em Gileade, porque o povo sabia que em Gileade havia cura para as feridas materiais, mas não sabiam onde estava aquele que poderia curar as feridas do pecado e do espírito. E aí, nos últimos 3 versículos do capítulo 8, o profeta Jeremias chora amargamente. Ele está com uma depressão profunda, porque ele está vendo que diante daquela apostasia tão grave, não havia outra saída a não ser o juízo. E no versículo 1, ele continua neste momento de depressão, de angústia, e ele vê que a nação caminhava por uma ruína sem precedentes. E o povo, mesmo diante de um cenário de guerra, e o povo e os líderes, mesmo diante de um cenário de guerra, de escassez, de morte, não se arrependiam dos pecados. Versículo 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos como fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Aqui versículo 1. Jeremias estava desejando que a cabeça dele se tornasse em água, para que ele pudesse chorar constantemente. Vou ler esse versículo na Bíblia de Stern. Gostaria que a minha cabeça fosse feita de água e os meus olhos fossem fontes de lágrimas, para eu poder chorar dia e noite pela morte da filha do meu povo, ou seja, de Sion, Judá. Então aqui mostra que ele não tinha mais prazer em viver. Aqui mostra que ele não tinha mais motivação para viver. Ele estava numa situação de profunda dor e algo que não tinha como sanar. Versículo 2. Provera a Deus estivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Aqui o profeta Jeremias está dizendo: eu não quero mais morar nesta nação, eu não quero mais morar no meio deste povo, porque são adúlteros, são traidores. Aqui ele está preferindo morar sozinho num lugar onde haveria solidão do que viver na multidão de traidores, adúlteros e idólatras. Ele prefere estar numa estalagem, um lugar onde era o lugar onde colocavam-se animais e às vezes também pessoas, ou também pode ser traduzido aqui como a hospedaria, onde ficavam nas estradas para as pessoas que viajavam. E ele prefere ficar num lugar isolado, afastado das pessoas, num lugar na estrada, numa hospedaria na estrada, ou numa estalagem onde poderia ter animais, do que estar diante de uma nação idólatra que não se arrependia dos pecados. Vamos para o versículo 2 da Bíblia de David Stern. Preferiria morar no deserto, no alojamento de algum viajante, então poderia ficar longe de meu povo e distanciar-me dele. Aqui vocês começam a entender claramente o nível de depressão que ele estava. Ele preferia a solidão do que a multidão. Ele preferia estar longe de todos do que estar perto de pessoas que não se podiam confiar. Versículo 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade,
porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz Adonai. Aqui curvam a língua como se fosse um arco. Aqui está querendo dizer que eles exerciam constantemente a língua para fazer mentiras. As pessoas que vinham prosperando ou crescendo, se destacando naquela sociedade, cresciam e prosperavam por causa de mentiras, de corrupção. Então aqui ele está dizendo, vocês que se destacam, vocês que prosperam, prosperam porque vocês mentem. A prática da mentira era uma prática comum no dia a dia das pessoas, do povo, dos líderes religiosos e dos líderes governamentais, dos reis, dos nobres. Vamos ver esse mesmo versículo na pílula de David Stern. Na verdade, todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Eles curvam a língua, seu arco de falsidade, e fazem agitação na terra, mas não com a verdade, pois eles vão de um mal a outro e não me conhecem. Aqui de malícia em malícia, ou seja, de um mal a outro, eles constantemente praticavam coisas más. E aqui é interessante que está usando, e não me conhecem, diz Adonai. Conhecer no hebraico é yaldé, que é conhecimento, ou pode ser um cuidado, ou uma preocupação, ou uma consideração. Para todas essas traduções que pode ser usado para esta palavra, nenhuma delas eles tinham. Eles não tinham preocupação em conhecer a Deus. Eles não tinham consideração a favor de Deus. Eles não tinham conhecimento acerca de Deus. Mesmo que eles estavam numa nação escolhida pelo próprio Deus, eles não conheciam Deus, não conheciam o caráter de Deus. Eles não tinham cuidado para com Deus. Versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. O versículo 4 mostra um cenário deplorável que estava a Judá. Volto a repetir aqui, o Senhor não destruiu de uma vez por todas Jerusalém, Israel, Judá, por causa da aliança que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Porque o cenário aqui é o mesmo cenário de Sodoma e Gomorra. Observe que o Senhor em Sodoma e Gomorra não detalhou tanto o pecado de Sodoma e Gomorra. Mostrou de uma forma superficial, que por si só já era suficiente para destruir uma vez por todas Sodoma e Gomorra. Mas em Judá, que é a nação escolhida, ele usa uma nação para mostrar o sucesso e o fracasso da nação, para que sirva para nós como um bálsamo a compreender aquilo que nós devemos avaliar, nos arrepender e aprender. E aqui no versículo 4 mostra que a nação, os próprios amigos, não se podiam confiar neles. Não se podia confiar nos amigos. As pessoas estavam rodeadas de inimigos vestidos de amigos. E aqui o pior de tudo, e de irmão nenhum, aqui está mostrando que você não podia nem, que as pessoas não podiam nem confiar no próprio irmão. O próprio inimigo estava dentro da própria casa. Então imagine viver numa nação, numa vizinhança, num bairro, num município, onde você não pode confiar nem no seu próprio irmão de sangue, ou não pode confiar no seu próprio vizinho, ou no seu próprio amigo. Porque eles caluniavam, eles enganavam, usavam a língua de forma mentirosa. E é interessante aqui no versículo 4, que aqui o Senhor fez um trocadilho com a palavra enganar. Seria mais ou menos isso, porque todo irmão não faz mais do que Jacó, e todo amigo anda caluniando.
A palavra enganar aqui no hebraico foi utilizada a palavra Jacó, que é um trocadilho que significa suplantador ou alguém que age astuciosamente, assim como Jacó fez antes de converter. Assim como Jacó fez. Então aqui o Senhor está dizendo, não hajam como Jacó. Não hajam como Jacó para enganar, para caluniar. Vamos para Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Vamos ler agora versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 19 de Provérbios. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra Adonai que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Fabuloso. Provérbios é um bálsamo de sabedoria. Versículo 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Aqui, até os próprios mentirosos cansavam de tanto mentir. Líderes religiosos mentiam, reis mentiam, profetas mentiam, o povo mentiam, os nobres mentiam, os pobres mentiam, as mulheres mentiam, os homens mentiam, as crianças mentiam. Era uma prática comum. Aqui não havia mais respeito mútuo. Aqui não havia mais amor para o próximo, porque o maior mandamento foi desprezado. Amar a Adonai, amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Como eles poderiam amar ao próximo, se ao Senhor dos exércitos eles não amavam e não conheciam? Consequentemente, tudo que vinha abaixo do Senhor, que era o próximo, as viúvas, os pobres, os órfãos, também seriam rejeitados. Vamos para Miqueias, capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o cenário de Judá diante da visão do profeta Miqueias. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Aqui mostra por que havia pessoas prosperando. Porque eram mentirosos, enganavam, praticavam violência, extorquiam, corrompiam, por isso prosperavam. Volto a repetir versículo 5, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Aqui mostra que não se podia confiar em ninguém. Vamos também agora para Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. É Judá sendo visto através do profeta Miqueias. Vamos agora ler. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Este era o cenário de Judá. Era isto aqui que o profeta Jeremias estava falando. Era disso
Era disso que ele não aguentava mais ver. Ele andou pelas ruas, ele andou em torno de Jerusalém, do templo. Ele cansou. Ele andava deprimido, angustiado, porque não havia justiça, não havia verdade, apenas mentira, corrupção, idolatria, orgias, homossexualismo, corrupção, depravação. Versículo 6. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Olha que interessante, aqui o Senhor está dizendo que eles viviam no meio da falsidade, e através da falsidade, e pela falsidade, e com a falsidade. E aqui está dizendo que eles recusavam conhecer o Senhor, eles não queriam conhecer o Senhor. Eles não queriam conhecer o Criador dos céus e da terra, do universo. Eles não queriam, eles queriam distância de tudo aquilo que levasse ao Senhor. E olha que interessante, no versículo 3, mostra que eles não conheciam o Senhor. E agora no versículo 6, eles não queriam conhecer o Senhor. Então note que por que eles não conheciam no versículo 6, no versículo 3? Porque eles não queriam no versículo 6. Então, tudo aquilo que o profeta Jeremias estava fazendo estava sendo inútil para o povo idólatra e que não queria conhecer Adonai. Versículo 6, recusam conhecer. Versículo 3, eles não conhecem Adonai. Vamos para Salmos 120, versículo de 1 a 7. O Salmo 120 é um salmo de lamento, onde o salmista clama por livramento e pelo castigo do inimigo. Vamos ler. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Adonai, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Em outras palavras, que proveito há enganar? Versículo 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. Aqui mostra uma pessoa crente no Deus de Israel, que estava peregrinando sobre uma terra. E ele estava rodeado de inimigos e de pessoas que praticavam a mentira e que enganavam. Ele promovia a paz, mas os inimigos promoviam a guerra. Os inimigos não queriam amor, queria morte e destruição. Versículo 7. Portanto, assim diz Jeová de Sabaote, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha de meu povo? Vou ler esse versículo 7 na Bíblia de David Stern. Portanto, diz Adonai de Sabaote, eu os refinarei e testarei. O que mais poderia fazer com a filha de meu povo? Aqui está mostrando que o Senhor levaria a nação para o cativeiro e ali ele os provaria, porque não havia mais solução. Em outras palavras, precisaria haver um juízo sobre a nação. Vou ler na Tanakh, usada pelos judeus não crentes nas sinagogas. Vou ler aqui. Não haveria eu de punir por tal comportamento? Diz o Eterno. Contra tal nação não deveria exercer vingança minha alma? Versículo 7 trata do juízo que Deus faria com a nação. Os que sobrevivessem à matança seriam escravos na Babilônia. Versículo 8, para terminarmos essa primeira parte do capítulo 9 do profeta Jeremias.
flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a boca falam cada um de paz com o seu companheiro, mas no interior lhe arma ciladas. Aqui é a conclusão do inventário que o profeta Jeremias fez sobre Judá. Ou seja, a língua era como se fosse uma flecha que, ao ser direcionada para um alvo, ela matava. Eles promoviam a paz, mas por trás. Eles falavam de paz constantemente, mas no interior eles planejavam como poderiam derrubar os seus próprios amigos e pessoas da própria família, para que pudessem prosperar ou para que pudessem cometer atos iníquos, homicídio, adultério contra o seu próximo. Vamos para Salmos, capítulo 28, versículo 3 a 5. Neste salmo de lamento, Davi pede que Deus o livre do justo juízo que cabe a seus inimigos. Também confiantemente prediz seu castigo. Louva publicamente ao Senhor pela certeza de resposta à sua oração. E pede ao Senhor que salve Israel. Versículo 3. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz e ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribuí-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, nem para os que as suas mãos fazem, eles os derrubará e não os reedificará. E só para complementar aqui no versículo 6. Bendito seja Adonai, porque me ouviu as vozes súplices. Davi estava diante de um cenário como esse, rodeado de inimigos, pessoas falsas que promoviam a paz, mas na verdade eram hipócritas, homicidas, adúlteros, idólatras. Assim como Jeremias estava rodeado de pessoas que ele não podia confiar. Assim como também o próprio Mashiach esteve rodeado de pessoas que não se podia confiar, até que ele foi levado à cruz para ser o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Baruch Atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.